Vamos lá para a delegacia regional, apesar da prisão do brigadiano, que é ex-marido dela, né? Que é ex-marido dela, da Silvana, o Cristiano Domingues Francisco, ainda há muitos elementos a serem explicados pela polícia. Daiane Daletes, qual é a movimentação que tu observas aí na delegacia regional? Boa tarde. Oi, Samuel, boa tarde para ti, para todo mundo que está ligado no Balanço. Foi daqui a coletiva de imprensa, então, realizada hoje pela manhã, né, falando da prisão do Cristiano Domingues. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ver se consegue falar com o delegado regional, Anderson Speer, novamente. Ele tinha saído para o almoço. Se ele voltar aqui, a gente tenta conversar com ele mais um pouquinho, porque sempre essas conversas, né, rendem algum elemento a mais que a gente fica na dúvida. Por exemplo, não sei se vai poder ser dito nesse momento, porque na coletiva não foi dito pela manhã, Samuel, qual a participação do Cristiano nisso tudo. Porque ele foi preso como suspeito, mas a polícia não cravou nada, né? Não disse exatamente o que ele pode ter feito, se ele estava atrapalhando as investigações, por que dessa prisão preventiva, né, que é de no mínimo de 30 dias, porque a polícia disse assim, prendemos para coletar mais provas, conseguir mais elementos, para fazer uma investigação mais concreta, mais precisa. Então, essa prisão foi realizada hoje pela manhã, inicinho da manhã. Mostramos, inclusive, com exclusividade, né, a chegada do Cristiano na delegacia, ele sendo levado ali pela Brigada Militar. Ele é um policial militar, trabalha como soldado na Brigada Militar há cerca de 16 anos. E só relembrando um pouquinho, a gente até preparou uma matéria especial, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, né, desse perfil do Cristiano, né, como foi o relacionamento dele com a Silvana. Eles se relacionaram, Samuel, por cerca de 12 anos. E eles tiveram, então, um filhinho que tem 9 anos de idade. O que acontece com essa criança, né, com a prisão do Cristiano? Porque, lembrando, a criança estava com o Cristiano naquele final de semana do desaparecimento da Silvana. Eles tinham a guarda compartilhada, então o menino estava passando o final de semana com o pai normalmente. Quando o Cristiano foi entregar, essa foi a versão que ele conta para a polícia, ele não encontrou a Silvana e por isso, lembrando, Silvana desaparece no sábado, dia 24, na terça-feira ele registra a ocorrência do desaparecimento dela e fica com o menino. Então, o menino, com essa prisão de hoje pela manhã, o menino agora fica com os avós paternos, porque os avós maternos também seguem desaparecidos, assim como a mãe dele. Agora, Samuel, eu preciso chamar atenção acho que no nosso trabalho, valorizar o nosso trabalho também. Muitas vezes nós, a polícia, todo mundo, né, era cobrado para falar sobre o Cristiano, o ex-marido da Silvana, e a gente não falava, até porque precisava preservar esse menino, essa criança de 9 anos, e a gente não pode sair acusando as pessoas, mas nós já tínhamos guardado vários depoimentos que daqui a pouquinho vão ao ar, inclusive, que falavam da relação do Cristiano com a Silvana. Mas a gente tem uma ética profissional, a gente não pode simplesmente sair falando o que a gente quer ou que a opinião popular acha que aconteceu. Então, a gente preservou esses depoimentos. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai mostrar para vocês. Desde o início da investigação, os nossos produtores, o Israel e o Alander, do Balanço Geral e do Cidade Alerta, entravam em contato com o Cristiano por telefone, sempre por telefone. O Cristiano nunca queria responder as mensagens ali pelo aplicativo de mensagens, pelo WhatsApp. E pelo telefone ele sempre dizia, eu e meu filho estamos bem, estamos seguros, não se preocupem. Obrigada, Record, por vocês divulgarem esse caso tão importante. A partir da divulgação de vocês é que a gente vai conseguir achar a família Aguiar. Então, ele sempre disse isso por telefone para a nossa produção. A gente sempre perguntava, quer gravar entrevista? Né, para ver, né, contar a tua versão, o que tu sabe dos fatos. Ele nunca quis gravar entrevista. Ontem à tarde foi a nossa última tentativa de ligação para ele, que não atendeu. Então, a gente realmente ontem à tarde não conseguiu falar com o Cristiano e hoje pela manhã a gente viu o desenrolar dessa história. Daqui a pouquinho tem até um áudio bem interessante que a gente tem para te mostrar do Cristiano, viu, Samuel? Nossa edição tá agora ali, ó, correndo para já daqui a pouquinho colocar no ar, e eu quero que você aí de casa também preste atenção nessa informação que a gente vai trazer daqui a pouquinho, em instantes. Voltando a falar dessa prisão, né? A polícia não detalhou, então, exatamente qual a participação do Cristiano, quais são as provas que levaram a essa prisão, o que tinha acontecido para que essa prisão preventiva fosse solicitada, e ainda estamos aguardando pelo menos
3 perícias importantes. Quais? A única perícia que saiu até agora é a perícia daquele projétil que foi encontrado, é a cápsula, né, que foi encontrado, que é uma cápsula de festim, segundo a polícia, que não tem nada a ver com o caso. Foi encontrado no pátio do Zaguiar, ali do Mercadinho. Essa perícia foi a única que ficou pronta, pelo menos é o que a gente sabe até o momento. Quais são as perícias que faltam? A da casa da Silvana, né, que foram encontradas aquelas gotículas de sangue no pátio e também no banheiro. Falta a perícia também na casa do Zaguiar, no Mercadinho, nos veículos, tanto na Kombi, né, do seu Isaíl ali, que ele usava para o Mercadinho, quanto também no veículo da Silvana, aquele carro branco que entra na casa dela no dia 24, naquele sábado do desaparecimento dela. E também falta aquela perícia importante para a gente saber se é o celular da Silvana que foi encontrado no último sábado, que a gente mostrou também com exclusividade aqui na tela da Record, esse celular chegando na delegacia, na segunda delegacia ali de Cachoeirinha. Então essas 3 perícias, ou mais, né, se a gente for calcular aí a quantidade de perícias, elas ainda não ficaram prontas e elas vão mostrar muita coisa nessa investigação. Agora, Samuel, eu quero pedir a tua atenção e a atenção do pessoal de casa para ouvir um áudio comigo. Esse áudio, a gente não sabe para quem foi enviado, tá? Mas é um áudio do Cristiano, que ele entra em contato, a gente não sabe se é com um familiar, se é com um amigo ali da família Aguiar, que ele explica, Samuel, os passos da investigação, o que ele sabe da investigação, tá? Ele conta ali o que aconteceu durante a perícia, conta que os policiais foram lá fazer a perícia e ele dá a versão dele. Tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nesse áudio que a gente vai colocar na tela do Balanço a partir de agora. Boa tarde. Viu, só para repassar uma informação que foi passado para nós aí, tá? Agora de tarde a Polícia Civil esteve ali no mercado, eles adentraram ali, eu franqueei a entrada, eu tenho a chave, né? A gente entrou ali, eles fizeram uma perícia no local, foram na casa da Silvana, pegaram câmeras, câmera de vizinho, tudo, e eles têm uma conclusão que aconteceu realmente, foi um acidente, aconteceu com ela, e os veteranos ali foram de atrás dela, de livre e espontânea vontade. Então, tudo que eles sabem dizer é que até agora é uma situação familiar que aconteceu e que não há indícios de crime. Então, eles deixaram nós um pouco mais aliviados, sabe? Só que eles pediram para não se desesperar, porque se desesperar também atrapalha eles. Então, só passando para o senhor aí, tá? Que a gente ficou de se trocar informações, tá? Mas se Deus quiser, logo aí eles aparecem na notícia. Mas chama a atenção nesse áudio, né, Daiane e Daletese, que ele fala que a polícia entendeu que foi um acidente, que eles foram atrás. Mas a polícia diz o contrário, né, Dai? Que não teve esse acidente, conversou com o Comando Rodoviário da Brigada, conversou com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém viu esse acidente. E aí, Dai? Pois é, isso que eu fiquei pensando quando eu ouvi esse áudio, porque a polícia nunca falou que teve esse acidente. Pelo contrário, a Polícia Rodoviária Federal negou. A empresa que é citada no post da Silvana, que ela fala assim, um caminhão vermelho da empresa tal bateu na gente, essa empresa não tem caminhão vermelho. Então a polícia sempre descartou esse acidente. E esse acidente já estava descartado antes da perícia. A gente já tinha falado sobre isso diversas vezes. E aí ele manda esse áudio após a perícia para um conhecido da família, para um amigo, né, uma pessoa amiga ali da família, e conta essa versão. Aí a gente fica se perguntando, será que ele queria dar uma versão diferente? Porque nós, pelo menos da imprensa, nunca noticiamos que teve um acidente. E aí é engraçado, né, a gente ouvir da boca dele contando para alguém, não, a polícia me confirmou que foi um acidente. Poxa, mas até agora, nem na coletiva de hoje pela manhã, a polícia confirma esse acidente, então a versão não mudou. Então isso que a gente acha, né, estranho nessa história inteira, né? A calma dele diz, não, a gente não precisa se preocupar, não precisa se desesperar. Como assim a gente não precisa se desesperar? Quando a perícia foi feita, o caso estava prestes a completar 2 semanas. Como não se desesperar, né? Como que a gente não fica preocupada? Se a gente que não conhece a família já estava extremamente preocupada, tu imagina, né? Quem é conhecido, quem é amigo, quem é vizinho, quem realmente estava, né, nessa preocupação, nessa angústia, ainda está, né? Porque esses 3 ainda não foram localizados. Agora a gente chega, infelizmente, naquela encruzilhada que não tem como não ser um crime, né? Um cárcere privado e durar mais de 15 dias sem um pedido de resgate é praticamente impossível. Então tudo leva a crer que foi ou um homicídio,
homicídio ou um feminicídio, isso nas palavras da polícia hoje pela manhã. Mas eles não cravaram isso, tá? A polícia, durante a coletiva, não disse assim, estamos falando de um homicídio. Não. Possivelmente um homicídio ou um feminicídio, é isso que vai ser investigado, principalmente, né, com as provas que devem vir, os laudos do Instituto Geral de Perícias, que tem sido muito rápido, tem investigado muito rapidamente cada prova que chega ali para eles, mas ainda faltam, principalmente, né, a perícia no celular, nessas gotículas de sangue encontradas na casa, nos veículos e nas imagens, naquelas imagens que a gente vê entrada e saída de carros, né, no sábado do desaparecimento da Silvana. Que carro é esse? Que placa é aquela? Eles estão melhorando as imagens para tentar descobrir, então, quem são essas pessoas também que acessaram a casa da Silvana no dia 1º de fevereiro, depois, né, do crime, ou no dia 24 de janeiro, na noite, né, que a Silvana sumiu. Segue esse mistério, qualquer coisa eu te chamo aqui da Delegacia Regional de Gravataí. E tem mais uma coisa sobre esse áudio ali, né, olhando a cronologia da coisa, quando o áudio foi divulgado, perícia me parece que nem tinha sido feita naquele momento lá, né? Então, opa, alguma coisa estranha está acontecendo por aí, a gente está ansioso pela resposta, a polícia tem que trazer novidades para a população, né, no dia a dia, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e não se baseiem, muitas delas, por notícias que chegam sem apuração nenhuma. Então, é um dever também da polícia trazer um pouco de informações, aquilo que for possível divulgar no dia a dia. Pessoal, olha o tamanho do problema, olha o tamanho desse crime que aconteceu. É uma repercussão desse tamanho por conta do desaparecimento de 3 pessoas, uma mesma família, trabalhadores, de uma região querida, que todo mundo conhecia eles. Por isso que as pessoas têm necessidade de saber o que está acontecendo. A Day já volta comigo, aliás, ela me chama, tendo qualquer movimentação lá na delegacia.